Bem-vindos a uma viagem extraordinária através de histórias que não apenas desafiam nossa compreensão da vida e da morte, mas também nos convidam a refletir profundamente sobre o significado do verdadeiro luxo. Neste vídeo, exploraremos 6 relatos impactantes que nos mostram como a experiência de estar à beira da morte pode transformar vidas de maneiras inimagináveis. Desde encontros com figuras divinas até revelações que mudam o curso de uma vida, esses testemunhos nos levarão a reconsiderar o que realmente valorizamos e como. Essas experiências nos ensinam que o maior luxo de todos pode ser simplesmente o dom de uma segunda chance. Acompanhe-nos nesta viagem única, onde cada história é mais surpreendente que a anterior e onde descobriremos juntos o que realmente significa viver. Número 1. O menino que morreu 3 vezes e conheceu Jesus. Comecemos com a incrível história de Landon Fitley, um menino que, aos 8 anos de idade, viveu uma experiência que não apenas mudou sua vida para sempre, mas também deixou uma profunda marca em todos aqueles que ouviram seu relato. Tudo começou em uma manhã de domingo, em 1997. Era um dia como qualquer outro, e Landon, junto com seus pais, Julie e Andy, havia ido à igreja, como costumavam fazer toda semana. A família estava voltando para casa, sem saber que em apenas alguns minutos, suas vidas mudariam para sempre. Enquanto Andy dirigia seu Pontiac por um cruzamento, uma ambulância que se movia em alta velocidade colidiu com seu carro. O impacto foi brutal e Andy morreu instantaneamente. Julie, que estava no banco do passageiro, ficou presa no veículo destruído, mas foi rapidamente resgatada pelas equipes de emergência. No entanto, em meio ao caos, ninguém percebeu que Landon estava no banco de trás, escondido entre os destroços do carro. Landon, que estava sentado logo atrás de seu pai, ficou gravemente ferido. Quando os socorristas finalmente o encontraram, ele estava inconsciente e não mostrava sinais de vida. A cena foi devastadora para Julie, que teve que presenciar enquanto retiravam seu filho do veículo e o levavam às pressas para uma ambulância. Landon foi transportado de helicóptero para um hospital próximo, e durante o voo, seu coração parou mais 2 vezes. Apesar dos esforços dos médicos, a situação de Landon era extremamente crítica. Embora tenham conseguido reanimá-lo em cada ocasião, as previsões eram sombrias. Os médicos informaram a Julie que as chances de seu filho sobreviver sem danos cerebrais eram mínimas. No entanto, em uma reviravolta surpreendente, Landon não apenas sobreviveu, mas o fez sem nenhum dano neurológico. Esse fato, por si só, já era um milagre. Mas o mais extraordinário estava por vir. Durante o tempo em que esteve clinicamente morto, Landon experimentou algo que mudaria sua vida para sempre. Segundo seu relato, Landon visitou o céu, um lugar de paz e beleza indescritíveis. Lá, ele viu seu pai, Andy, que lhe sorriu e transmitiu um profundo sentimento de amor. Mas isso não foi tudo. Landon também viu 2 crianças que ele reconheceu como seus irmãos, embora Julie nunca lhe tivesse falado sobre os 2 abortos espontâneos que sofreu antes de seu nascimento. Esse detalhe acrescentou um nível de mistério e assombro ao seu relato, já que não havia como Landon saber de sua existência. O mais impactante da experiência de Landon foi seu encontro com Jesus. Segundo Landon, Jesus apareceu para ele e falou, dizendo que ele deveria voltar à terra, que seu tempo ainda não havia chegado. Ele lhe confiou uma missão clara. Deveria viver como um bom cristão e compartilhar sua experiência com o mundo. Essa instrução divina se tornou o propósito de vida de Landon. Durante anos, junto com sua mãe, ele compartilhou sua história em inúmeros fóruns, programas de televisão e eventos, tocando as vidas de inúmeras pessoas. O que torna essa história tão poderosa e significativa é que nos leva a refletir sobre o verdadeiro significado do luxo na vida. Para Landon, o luxo não está nas posses materiais, mas na oportunidade de ter uma segunda chance para viver com um propósito claro e divino.
Sua história nos convida a reconsiderar nossas próprias vidas e a valorizar as oportunidades que nos são apresentadas, especialmente aquelas que nos permitem reconectar com o que é verdadeiramente importante. Mas a história de Landon não é apenas um relato de sobrevivência, mas também uma lição sobre fé, esperança e o poder do amor. Julie, sua mãe, passou por momentos de profunda angústia, não apenas pela perda de seu marido, mas também pela incerteza sobre a saúde de seu filho. No entanto, apesar de sua dor, nunca perdeu a esperança. Julie continuou orando com fervor, agarrando-se à sua fé em Deus, mesmo quando os médicos lhe diziam que as chances de Landon sobreviver eram quase nulas. Julie lembra como, em meio ao seu desespero, sentiu a presença de Deus, proporcionando-lhe consolo e força para seguir em frente. Essa experiência fortaleceu sua fé e a convenceu de que, embora nem sempre compreendamos os desígnios divinos, devemos confiar que tudo acontece por uma razão. A história de Landon é um testemunho poderoso da resiliência humana e do poder transformador da fé. Com o tempo, Landon e Julie começaram a compartilhar sua história com outras pessoas que também haviam experimentado perdas e dor. Descobriram que seu testemunho tinha o poder de proporcionar consolo e esperança àqueles que estavam sofrendo. Landon, que hoje é um adulto, continua vivendo sua vida, de acordo com a missão que Jesus lhe confiou. Ele continua compartilhando sua história, lembrando a todos que o verdadeiro luxo na vida é viver com propósito e em harmonia com o divino. Esta primeira história nos mostra que, às vezes, o maior luxo de todos não é o que possuímos, mas as experiências que nos transformam e nos conectam com algo maior do que nós mesmos. Para Landon, o luxo não está nas coisas materiais, mas na oportunidade de viver uma vida plena, guiada pela fé e pelo amor. Número 1. O menino que morreu 3 vezes e conheceu Jesus. Vamos começar com a incrível história de Landon Fitley, um menino que, aos 8 anos de idade, viveu uma experiência que não só mudou sua vida para sempre, mas também deixou uma profunda marca em todos aqueles que ouviram seu relato. Tudo começou em uma manhã de domingo, em 1997. Era um dia como qualquer outro, e Landon, junto com seus pais, Julie e Andy, havia ido à igreja, como costumavam fazer toda semana. A família estava voltando para casa, sem saber que em apenas alguns minutos, suas vidas mudariam para sempre. Enquanto Andy dirigia seu Pontiac por um cruzamento, uma ambulância que se movia em alta velocidade colidiu com seu carro. O impacto foi brutal e Andy morreu instantaneamente. Julie, que estava no banco do passageiro, ficou presa no veículo destruído, mas foi rapidamente resgatada pelas equipes de emergência. No entanto, em meio ao caos, ninguém percebeu que Landon estava no banco de trás, escondido entre os destroços do carro. A cena foi devastadora para Julie. Julie, que teve que presenciar enquanto retiravam seu filho do veículo e o levavam, às pressas, para uma ambulância. Landon foi transportado de helicóptero para um hospital próximo e, durante o voo, seu coração parou mais 2 vezes. Apesar dos esforços dos médicos, a situação de Landon era extremamente crítica. Embora conseguissem reanimá-lo em cada ocasião, os prognósticos eram sombrios. Os médicos informaram a Julie que as chances de seu filho sobreviver sem dano cerebral eram mínimas. No entanto, em uma reviravolta surpreendente, Landon não apenas sobreviveu, mas o fez sem nenhum dano neurológico. Este fato, por si só, já era um milagre, mas o mais extraordinário estava por vir. Durante o tempo em que esteve clinicamente morto, Landon experimentou algo que mudaria sua vida para sempre. Segundo seu relato, Landon visitou o céu, um lugar de paz e beleza indescritíveis. Lá, ele viu seu pai, Andy, que lhe sorriu e transmitiu um profundo sentimento de amor. Mas isso não foi tudo. Landon também viu 2 crianças que ele reconheceu como seus irmãos, embora Julie nunca lhe tivesse falado sobre os 2 abortos espontâneos que sofreu antes de seu nascimento.
Este detalhe acrescentou um nível de mistério e assombro ao seu relato, já que não havia como Landon saber de sua existência. Os serviços de emergência chegaram rapidamente ao local e transportaram Mia para um hospital próximo. Os médicos que atenderam ficaram perplexos com a gravidade de seus ferimentos. Mia havia sofrido uma lesão cerebral traumática, uma fratura de crânio e uma hemorragia no cérebro. A situação era crítica e as chances de que Mia sobrevivesse sem sequelas eram mínimas. Ela foi induzida a um coma para tentar dar ao seu corpo a chance de se curar. Durante esse tempo, Mike e Melissa viveram uma angústia inimaginável, perguntando-se se sua filha algum dia acordaria e, se sim, em que condições isso aconteceria. A manhã seguinte trouxe consigo um milagre. Mia foi retirada do coma induzido e, contra todas as probabilidades, não apenas acordou, mas o fez de uma maneira que deixou todos boquiabertos. Ao recobrar a consciência, Mia se agachou, pegou sua fralda e disse que tinha feito xixi na cueca. Este simples ato foi um sinal para seus pais de que Mia ainda era a mesma menina que eles conheciam, cheia de vida e com seu senso de humor intacto. Apesar de mostrar sinais iniciais de paralisia no lado esquerdo do corpo, esses foram desaparecendo em questão de dias. As semanas que se seguiram foram cheias de desafios, mas também de surpresas positivas. Mia passou por uma craniotomia para reparar seu crânio e, milagrosamente, recuperou todas as suas funções cognitivas e motoras. Sua recuperação foi tão rápida e completa que parecia como se nada tivesse acontecido. O mais surpreendente de tudo foi quando, meses depois, Mia confessou ao seu pai que tinha tido um sonho em que Jesus a havia levado para casa. Esse sonho reafirmou para seus pais que Deus havia intervindo para salvar sua filha. A história de Mia, assim como a de Landon, sublinha a ideia de que o verdadeiro luxo na vida não se encontra no material, mas nas segundas chances e no poder da fé. A experiência de Mia e sua incrível recuperação nos lembram que, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, nunca devemos perder a esperança. A fé de Melissa foi posta à prova de uma maneira que poucas pessoas poderiam suportar, e sua confiança em Deus lhe permitiu superar uma situação que parecia impossível. Melissa lembra com detalhes como, em meio ao seu desespero, sentiu uma força interior que a impulsionou a seguir em frente. Essa força, que ela atribui à sua fé, lhe deu a coragem para enfrentar o inimaginável. Mesmo quando os médicos deram poucas esperanças, Melissa nunca deixou de acreditar que sua filha poderia se recuperar. E quando Mia finalmente acordou, soube que sua fé havia sido recompensada. Hoje em dia, Mia é uma criança feliz e saudável, que leva uma vida normal apesar das feridas que sofreu. Seus pais veem cada dia com ela como um presente, um luxo que valorizam mais do que qualquer outra coisa no mundo. A história de Mia é um testemunho do poder, da oração e da fé, e nos ensina que o verdadeiro luxo na vida não é algo que se possa comprar, mas algo que se ganha através da perseverança e da confiança no divino. Número 3. A ressurreição de Zaque e sua firme convicção na existência de Jesus. Agora vamos nos aprofundar na incrível história de Zaque Clemens, um jovem atleta do ensino médio que, durante uma aula de educação física, viveu uma experiência que não apenas mudou sua vida para sempre, mas também desafiou todas as expectativas médicas. No meio de uma rotina de exercícios, Zaque desabou repentinamente, sem aviso prévio. O que parecia ser um dia normal na escola se transformou em uma emergência médica. Quando seu coração parou de bater e, durante 20 minutos, ele esteve clinicamente morto. Os médicos que o atenderam no local não conseguiam entender o que havia acontecido. Apesar de todos os seus esforços, não conseguiam reanimá-lo, e justo quando estavam prestes a declarar sua morte, detectaram um pulso fraco que lhes deu uma esperança inesperada. Zaque foi imediatamente transferido para um hospital, onde os médicos continuaram trabalhando incansavelmente para estabilizar sua condição. No entanto,
O fato de ele ter ficado sem oxigênio por tanto tempo significava que as chances de sobreviver sem dano cerebral eram extremamente baixas. Sua família, devastada pelo ocorrido, se agarrava desesperadamente à esperança de que Zack pudesse superar essa crise. A possibilidade de que o jovem recuperasse não apenas a vida, mas também sua capacidade mental e física, parecia remota, mas a fé de sua família e comunidade não vacilou. A notícia de seu colapso se espalhou rapidamente, mobilizando amigos e conhecidos que oraram incansavelmente por sua recuperação, criando uma rede de apoio emocional e espiritual. Dias depois, Zack finalmente acordou. Contra todas as probabilidades, ele não apenas recuperou a consciência, mas também começou a mostrar sinais de uma recuperação completa. Mas o que realmente deixou todos maravilhados não foi apenas sua incrível recuperação física, mas o relato que Zack compartilhou sobre o que experimentou durante aqueles 20 minutos em que esteve clinicamente morto. O que ele descreveu foi um lugar de paz e serenidade, um lugar que ele identifica como o céu. Lá, segundo seu relato, ele teve um encontro direto com Jesus, que lhe falou com uma voz cheia de amor e compaixão. Jesus lhe disse que ainda não era sua hora, que ele deveria voltar à terra, pois tinha um propósito a cumprir. Essa mensagem não apenas o encheu de uma profunda paz, mas também transformou sua vida de uma maneira que poucos poderiam imaginar. Após sua recuperação milagrosa, Zack começou a compartilhar seu testemunho com amigos, familiares e qualquer pessoa disposta a ouvi-lo. Para ele, essa experiência foi uma prova irrefutável da existência de Deus e do poder do amor divino. A fé de Zack, que antes desse incidente era bastante superficial, se aprofundou enormemente. Agora ele vive sua vida com um sentido de propósito renovado, guiado pela certeza de que tem uma missão a cumprir neste mundo. Cada dia, para Zack é uma oportunidade de se aproximar mais desse propósito, e sua história tem servido para fortalecer a fé de muitos que ouviram seu relato. A história de Zack é um lembrete contundente de que o verdadeiro luxo na vida não se encontra nas riquezas materiais, mas na paz e no propósito que encontramos quando nos conectamos com o divino. Sua experiência à beira da morte lhe deu uma nova perspectiva sobre o que realmente importa na vida. Ele nos ensina que, às vezes, as situações mais difíceis e dolorosas podem ser aquelas que nos oferecem os maiores presentes, como a clareza, a paz interior e um propósito claro e definido. Sua família, embora inicialmente devastada pelo ocorrido, também encontrou consolo no relato de Zack. A fé de Zack não apenas o salvou, mas também fortaleceu aqueles ao seu redor, unindo sua comunidade em uma causa comum de gratidão e renovação espiritual. Seu testemunho se tornou uma fonte de inspiração para muitos, nos lembrando que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há luz no fim do túnel, uma luz que nos guia para uma compreensão mais profunda da vida e do nosso lugar no mundo. Além disso, sua história destaca a importância da fé e do apoio comunitário na superação de desafios aparentemente insuperáveis, demonstrando que, com amor e esperança, até mesmo os obstáculos mais formidáveis podem ser vencidos. Número 4. Bob Sorosa e sua jornada espiritual após a morte. A seguir, exploraremos a fascinante e transformadora história de Bob Sorosa, um homem que, aos 28 anos, experimentou uma jornada espiritual que mudaria sua vida para sempre. Bob havia passado grande parte de sua vida adulta trabalhando como policial em Nova Jersey, um trabalho que o expôs constantemente ao lado mais sombrio da humanidade. Dia após dia, Bob enfrentava situações extremas, onde a violência, a dor e o desespero pareciam ser uma parte inevitável da vida. Esse ambiente, embora lhe tenha proporcionado uma sólida formação em primeiros socorros e no manejo de situações de emergência, também o endureceu emocionalmente, deixando-o com um profundo ceticismo em relação à vida, e especialmente à existência de um poder superior. No entanto, foi em março de 2020, quando a vida de Bob deu uma guinada inesperada, uma mudança que o levaria a questionar tudo o que acreditava saber sobre a vida, a morte e o propósito de sua existência.
Uma noite, sem aviso prévio, Bob acordou com uma sensação de pressão no peito, uma sensação tão intensa e avassaladora, que mal conseguia respirar. Não era um simples desconforto, era uma força opressiva que o empurrava. Empurrava de dentro, como se algo ou alguém estivesse tentando sufocá-lo. Apesar de seu treinamento e sua experiência em situações de emergência, Bob se encontrou em um estado de pânico. Tentou se acalmar, recorrendo às técnicas da polícia. Técnicas que havia aprendido como oficial de polícia, adotando a posição fetal para facilitar sua respiração. Mas a pressão em seu peito não cedia. Enquanto Bob lutava para respirar, sua esposa, alarmada com a situação, chamou 911. Em questão de minutos, os paramédicos chegaram à sua casa e assumiram o controle da situação. Bob lembra muito pouco do que aconteceu. A seguir, sua memória desses momentos é turva, fragmentada. Como se estivesse preso em um sonho do qual não podia acordar. Segundo sua esposa, Bob foi rapidamente levado para a ambulância, onde os paramédicos começaram a realizar manobras de reanimação. O que se seguiu foi um período de 40 minutos, durante o qual o coração de Bob parou completamente, deixando-o em um estado clinicamente morto. Durante esses 40 minutos, enquanto seu corpo permanecia na ambulância, Bob viveu uma experiência que desafia toda explicação racional. Em vez da escuridão total ou do vazio que muitos poderiam esperar em tal situação, Bob descreve ter flutuado em um espaço negro, um vazio sem som, nem luz, um lugar que não era nem frio nem quente, simplesmente era. Esse vazio, embora inquietante, não lhe causava medo. Era como se ele tivesse se desconectado do mundo físico, liberado de toda a dor e angústia. De repente, no meio daquela escuridão, uma figura começou a se materializar perto dele. Era uma presença calorosa, luminosa e profundamente reconfortante. Bob ficou surpreso ao perceber que estava diante de Jesus, embora não fosse um homem particularmente religioso antes deste evento. Naquele momento, Bob não teve nenhuma dúvida de quem era a figura que estava diante dele. Dominado pela emoção, Bob começou a se desculpar, sentindo-se indigno de estar na presença de alguém tão puro e cheio de amor. As palavras saíam atropeladas, como se ele temesse que não houvesse tempo suficiente para dizer tudo o que precisava expressar. No entanto, em vez de julgamento ou reprovação, o que Bob recebeu foi um profundo sentimento de amor e compaixão. Jesus não lhe falou com palavras, mas Bob entendeu claramente a mensagem. Tudo ia ficar bem. Essa comunicação, que transcendia as palavras, proporcionou a Bob uma paz que ele nunca havia experimentado antes. Uma paz que envolvia todo o seu ser, dissipando qualquer medo ou angústia que ele pudesse ter tido. Nesse instante, Bob compreendeu que não estava sozinho, que havia algo além da vida que conhecia, algo infinitamente mais belo e significativo. Esse encontro com Jesus não apenas trouxe paz a Bob, nesses momentos críticos, mas também lhe concedeu um novo propósito na vida. Após ser ressuscitado pelos médicos, Bob acordou na unidade de terapia intensiva, UTI. Desorientado e confuso, mas com uma certeza inabalável de que havia visto Jesus, essa experiência se transformou em um grande momento para ele, transformou profundamente. Bob, que antes era um homem consumido pela raiva e ressentimento em relação a Deus, encontrou-se com uma fé renovada e uma missão clara na vida. Ele já não era o mesmo homem que havia sido antes daquela noite. Fatídico. Algo nele havia mudado. Guiado para sempre. Hoje, Bob dedica sua vida a compartilhar seu testemunho com qualquer pessoa disposta a ouvir. Ele fala com paixão sobre o amor e a paz que sentiu durante seu encontro com Jesus e como essa experiência lhe deu uma nova perspectiva sobre a vida e a morte. Para Bob, o verdadeiro luxo na vida não reside nas posses materiais nem nas conquistas profissionais, mas na capacidade de encontrar paz e propósito, mesmo nos momentos mais sombrios. Sua história é um lembrete poderoso de que, independentemente das dificuldades que enfrentamos, sempre há esperança e conforto na fé.
A história de Bob nos ensina que, embora a vida possa ser imprevisível e às vezes brutal, sempre há algo além do que podemos ver. Nos lembra que, em meio ao caos e ao desespero, podemos encontrar um sentido de propósito e paz que transcende nossas circunstâncias imediatas. Para Bob, essa compreensão não apenas lhe permitiu viver de maneira mais plena, mas também lhe deu a oportunidade de ajudar outros a encontrar a mesma paz que ele descobriu em seu momento mais sombrio. Em última análise, a história de Bob é uma história de redenção, de como um homem, à beira da morte, encontrou a vida em sua forma mais pura e significativa. Número 5. A fé inabalável de Melissa no poder da oração. Agora, voltamos à comovente história de Mia. Mas desta vez, sob a perspectiva de sua mãe, Melissa, uma mulher cuja fé foi posta à prova da maneira mais extrema. Melissa não apenas testemunhou a terrível queda do galho que atingiu sua filha, mas também experimentou em primeira mão o poder transformador da oração, em seu momento mais desesperador enquanto segurava nos braços o corpo aparentemente sem vida de Mia. Sentindo o desespero e o terror apossarem-se de seu ser, Melissa fez a única coisa que podia fazer naquela situação, clamar a Deus com todo o seu coração, suplicando para que não levasse sua filha. Essa oração, realizada em um ato de completa desesperação e entrega, é o que Melissa acredita firmemente que trouxe Mia de volta à vida. Lembra-se com absoluta clareza de como, em meio à angústia mais profunda que uma mãe pode experimentar, sentiu uma força interior que a impulsionou a continuar orando, mesmo quando tudo parecia perdido. Essa força não era apenas uma simples experiência. Esperança. Era algo mais poderoso, algo que ela atribui à sua fé inabalável. Foi essa fé que lhe deu a coragem necessária para enfrentar o que qualquer mãe consideraria inimaginável, a possibilidade de perder sua filha. Mesmo quando os médicos, com rostos sérios e vozes graves, deram poucas esperanças sobre a recuperação de Mia, Melissa se agarrou à sua crença de que sua filha poderia sobreviver. Não era uma fé cega, mas uma convicção profundamente enraizada em sua alma, uma convicção de que Deus ouviria suas orações. O poder da fé de Melissa se tornou evidente quando, contra todas as probabilidades, Mia finalmente acordou. Naquele momento, Melissa soube que sua fé havia sido recompensada. Não foi um simples despertar, foi um renascimento, um milagre que desafiou todas as expectativas médicas e reafirmou a crença de Melissa no poder da oração. Para Melissa, o verdadeiro luxo na vida não se encontra no material, mas na fé inabalável que lhe permitiu superar uma situação tão desesperadora. Esse luxo espiritual, esse presente divino de fé e esperança, é o que a sustentou durante os momentos mais sombrios. E lhe permitiu ver a luz no fim do túnel. A história de Melissa nos ensina uma lição profunda e poderosa. Embora nem sempre compreendamos por que as coisas acontecem, devemos confiar que tudo tem um propósito. Às vezes, as provas mais duras da vida são as que nos ensinam as lições mais valiosas. A fé de Melissa não apenas salvou sua filha em um sentido físico, mas também a transformou a si mesma, em um sentido espiritual e emocional. Essa experiência lhe deu uma nova perspectiva sobre o que realmente importa na vida. Melissa compreendeu que a vida é frágil e que cada momento com nossos entes queridos é um presente inestimável, um luxo que não pode ser medido em termos materiais. Hoje em dia, Melissa compartilha sua história com outras pessoas que estão passando por situações difíceis, oferecendo-lhes consolo, esperança e, acima de tudo, uma compreensão de que o poder da fé pode mover montanhas. Seu testemunho é um lembrete poderoso de que o verdadeiro luxo na vida não é algo que se possa comprar ou possuir, mas algo que se ganha através da perseverança, da fé e da confiança no divino. Melissa aprendeu que, às vezes, o mais valioso na vida não é o que temos, mas o que acreditamos.